Vamos para a meditação da palavra. Mateus capítulo 21, do verso 33 até o versículo 46. Vamos meditar um pouco nessa palavra, nessa noite de Santa Ceia. Essa parábola é a parábola dos lavradores maus. Dos maus lavradores. À medida que a gente lê esta parábola, a gente percebe que ela não é uma parábola de difícil entendimento. Nós sabemos que tem algumas parábolas de Cristo que elas não são muito fáceis de compreensão. É tanto que depois ele mesmo explicava aquela parábola para os seus discípulos. Mas nós vamos perceber que essa parábola de Mateus capítulo 21, ela não é uma parábola de difícil compreensão. Você vai lembrar na leitura que nós fizemos, na leitura inicial, que os próprios príncipes, e fariseus ali, no final do texto, no versículo 45, o texto vai dizer que eles entenderam e compreenderam o que Jesus estava falando. E que Jesus estava falando deles e de Israel. E o texto vai dizer isso, nós vamos perceber isso. E quando nós lemos a parábola dos maus lavradores, nós vamos ter uma percepção, e talvez ela seja das parábolas, a parábola que mais exemplifica, ou de uma forma mais completa, nos traz a imagem do que é o reino de Deus, o enredo da salvação, a trama e a história da salvação. Talvez essa seja a parábola mais nítida em que toda a trama da salvação está explícita nela, a parábola dos maus lavradores. Porque quando nós vamos perceber esse capítulo 21 de Mateus, nós vamos perceber que o cenário que se apresenta ali é um cenário no qual o sacrifício de Jesus está muito próximo. O sacrifício de Jesus está muito próximo. Se você pega o capítulo 21 de Mateus, desde o início, você vai ver que a entrada triunfal de Jesus já volta para Jerusalém. E sabe, e ele tem a consciência nítida de que, eu estou me lembrando aqui do que nós tratamos hoje na escola bíblica dominical, do capítulo 17 de João, quando ele diz assim, Pai, chegou a hora. Cristo orando ao Pai na oração sacerdotal, ele diz assim, lá no capítulo 2, nas bodas de Caná, ele diz para a mulher, o que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mas já no capítulo 17 de João, Cristo diz assim, Pai, é chegado a minha hora. Então, nós temos que ter em mente que aqui no capítulo 21 de João, é chegado, Cristo está vivendo os últimos dias de seu ministério terreno. Ele está indo para Jerusalém, ele já está em Jerusalém, para o seu sacrifício, o sacrifício da cruz do Calvário. No capítulo 21, ele vai narrar a entrada. Depois da entrada, o texto vai narrar a limpeza do templo. Quando Cristo entra no templo, expulsa os cambistas, de uma forma mesmo cheia de autoridade. Cristo derruba as bancas, expulsam aqueles que comercializavam dentro do templo. E nesse contexto todinho, os príncipes religiosos, os príncipes da religião e os fariseus levantam um questionamento para Jesus. Está lá no versículo 23 do 21. Com que autoridade ele fazia aquilo? No versículo 23 desse capítulo. É questionada a Cristo pelos príncipes e fariseus, com que autoridade ele fazia essas coisas? Com que autoridade você está fazendo estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Eles perguntam a Cristo. Quem te deu essa autoridade de fazer isso? De limpar o templo? De entrar?
de se colocar como se fosse o Filho de Deus. Olha, isso incomodava os fariseus. Quem te deu essa autoridade? Cristo, ao ser questionado, também faz um questionamento. E o questionamento de Cristo é sobre o batismo de João. Vocês vão lembrar dessa passagem. O questionamento de Cristo é sobre o batismo de João. Se o batismo de João era de Deus, ou se o batismo de João era dos homens. E eles não tinham o que responder. O texto lá é bem claro. Eles não conseguiam responder. Diante do cenário da não resposta dos fariseus, Cristo agora vai ministrar, falar, ensinar para eles duas parábolas. A primeira parábola é a parábola dos dois filhos. É aquela parábola em que o pai chama os dois filhos para uma obra e um disse que vai, mas não vai. O outro disse que não vai, mas no final ele vai. E a segunda parábola é a parábola que nós vamos meditar nesta noite. É a parábola dos maus lavradores. E ela começa dizendo, no versículo 33, dizendo assim: ouçam esta parábola. Havia um proprietário das terras que plantou uma vinha, irmãos, e a vinha era um símbolo nacional de Israel. A vinha era um símbolo nacional da teocracia em Israel. Quando os judeus pensavam em um reino de Deus, esse reino de Deus ele era assemelhado à vinha, à plantação da uva, da videira. Você vai ver isso no Salmo 80, você vai ver em Isaías capítulo 5, versículo 1. Porque a vinha também simbolizava o próprio Israel. E eles tinham essa identificação tão grande com a vinha, né, a plantação de videiras de uva. Eles tinham essa identificação tão grande que lá no primeiro século, as moedas que circulavam na Judéia, as moedas, o símbolo que vinha marcado na moeda era um cacho de uvas, era a uva, né, o fruto da vide, o fruto da videira. Porque Israel sabia a identificação que a videira e que a vinha tinha com a sua nação. E Cristo vai usar justamente a ideia da vinha, da videira. E aí, é importante observar que nessa parábola, irmãos, que ela traz duas palavras proféticas, eu vou usar essa expressão. Ela traz duas profecias. Duas palavras proféticas mesmo. A primeira é que quando Cristo pergunta, se você for lá no texto, quando Cristo pergunta para eles, diz assim: o que o Senhor da vinha fará a estes servos quando ele voltar? Aí eles respondem, de pronto eles respondem, os religiosos e fariseus. E de pronto ele matará de modo horrível esses perversos. Ou seja, eles sabiam que o mau serviço daqueles servos teria a justa paga. Ou seja, receberia juízo da parte do Senhor da vinha. Eles sabiam disso. Mas eles também lhe falam, né? Falam uma segunda palavra profética. Que eles dizem assim, no versículo, eu estou aqui no versículo 40 e 41. E arrendará a vinha a outros lavradores. Quem são esses outros lavradores? Esses outros lavradores somos nós, igreja. Esses outros lavradores que o texto está dizendo, somos nós. E foi entregue a nós. Há uma palavra profética nisso aqui. E nós vamos compreender isso aqui. E eu quero que os irmãos, quero andar nesse texto,
E nós vamos perceber nesse texto que essa narrativa dessa parábola, ela vai trazer várias imagens. Ela vai trazer várias imagens, vários personagens. Nós vamos passar um pouco sobre ela. A parábola diz que houve um homem de família, lá no começo diz, um homem de família. Mas que ao final esse homem de família é chamado de o Senhor da vinha. O Senhor da vinha. Esse Senhor, ele plantou, ele cercou, ele construiu um lagar, ele construiu uma fonte, um lugar para as uvas serem pisadas, né, para a produção do vinho. Ele edificou uma torre de proteção. Então esse Senhor da vinha, ele providenciou todas as condições necessárias para a sobrevivência dentro da vinha. Isso é muito interessante. Dentro da vinha havia proteção, havia alimento, havia provisão de tudo o que os lavradores necessitavam. E quem providenciou foi o Senhor da vinha. Ele pega a vinha, entrega a vinha para os lavradores, diz o texto, e ao tempo que a vinha frutificou, porque ele sabia que a vinha ia frutificar, tinha todas as condições, tinha tudo para frutificar. E quando a vinha frutificou, o texto vai dizer que ele manda os primeiros servos ir buscarem o que, irmãos? O fruto. O fruto, a parte dele. Ora, ele tinha comprado o terreno, ele tinha providenciado todas as condições necessárias e tinha arrendado aos servos. Agora, quando a vinha produz, ele vai buscar o fruto da vinha. Aí o que é que diz o texto? O texto diz que os primeiros servos vão e eles são espancados. Não é assim que está o texto? Espancaram. A outro mataram e a outro apedrejaram. E quando Cristo começa a falar isso aqui, irmãos, quando Cristo começa a falar isso aqui, os fariseus e os príncipes religiosos que estavam questionando a ele, começam a vislumbrar o que Cristo está dizendo. Porque Cristo está falando do próprio Israel. Próprio Jerusalém, Cristo está dizendo. E eles começam a identificar, nós somos esses maus lavradores. Porque o texto vai dizer que ele manda, o Senhor da vinha, manda uma segunda leva de servos, segundo número, até em maior número, diz o texto. E eles fazem, não é assim que diz? E eles fazem da mesma forma que fizeram aos primeiros. E quando nós lembramos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, vocês vão lembrar que ele vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, vocês que apedrejam e matam os fiéis de Deus. Então os religiosos entendem que Cristo está falando deles. Eles entendem que a vinha ali é Israel, que ele providenciou, que ele deu todas as condições, que ele deu tudo. E no Salmo 80 diz assim: essa é a vinha que tu tirou do Egito e plantaste aqui. Israel sabia que eles eram a vinha de Deus. Mas Israel apedrejou, matou os patriarcas, negligenciou a palavra dos patriarcas de Deus. Veio uma segunda leva, que foram os profetas. E o que foi que eles fizeram? Perseguiram e mataram todos os profetas de Deus. Israel tentava silenciar a todo modo a voz de Deus, do Senhor da vinha. Mas ele continua essa história. Quero que você esteja atento comigo. Mas Cristo continua essa história.